Estamos de volta nesta quinta-feira com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 28 minutos da tarde desta quinta-feira. E olha, gente, uma pesquisa de opinião pública divulgada na tarde de hoje pelo grupo XP e PESP aponta um recorde de avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro. O índice que representa as opiniões ruim ou péssimo subiu para 52%. Entre os principais candidatos à presidência, Lula aparece em primeiro com 38% e Bolsonaro em segundo com 26%. E além desta pesquisa, acaba de sair também a mais nova Datafolha, que ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho, 8 de julho hoje, então ontem e hoje, que aponta os seguintes resultados da avaliação da gestão Bolsonaro. Ruim e péssimo, antes eram 45% e esse índice agora aumentou para 51%. Regular, 24%, antes eram 30%. Ótimo e bom se manteve nos 24%. Não sabe e não respondeu. Antes era 1% e esse índice continua o mesmo. Vamos analisar então essas duas pesquisas que saíram hoje, tanto a da XP e PESP quanto a do Datafolha. Bruna Torlai, você começa. Olha, uma crítica que se faz, né, ao governo Bolsonaro desde o primeiro dia, talvez, seja a fragilidade da comunicação. E eu acredito o desgaste que, de fato, o governo sofreu, a dificuldade em resolver esse problema. Você teve ali, num primeiro momento, a seleção de um porta-voz, aquilo funcionava, mas o Bolsonaro não quis abrir mão daquela interação que ele tinha ali na frente do Alvorada. Muitas críticas sempre foram dirigidas. Você também teve um outro problema interno na base conservadora e na base de apoio geral, isso entre liberais e conservadores. Havia uma constante críticas construtivas a esse problema da comunicação e isso sempre foi repudiado, né, como é a direita burra, o pessoal que é traidor e etc. Quando eram, na verdade, críticas construtivas de pessoas que queriam apenas ver esse problema corrigido. Agora a gente está chegando aí no terceiro ano de mandato e o preço é alto, né? O preço é justamente o desgaste. Não vou entrar aqui em especulações sobre se essas pesquisas são fraudulentas ou não. A gente está vendo duas pesquisas, né? A gente precisaria avaliar os critérios. Toda pesquisa, ela é sim passível de erros, contudo, a gente percebe que se há críticas quanto à fraqueza da comunicação do governo entre a própria base, o que dirá entre as pessoas que votaram no Bolsonaro como a opção anti-petista e ainda mais o que dirá quanto à esquerda, que é fortemente aí anti-bolsonarista até o último fio de cabelo, né? É natural de todo governo ter rejeição. Agora, o fato de o governo não ter tanta abertura assim a ouvir conselheiros críticos e preferir os aduladores, coloca-lhe sempre nessa posição frágil de não corrigir os erros em tempo. E agora está chegando aí o preço. Agora, Constantino, eu queria fazer duas análises aqui com você. A primeira delas, qual que é a sua avaliação sobre esse resultado? E a segunda, eu estou analisando aqui uma pesquisa Ibope, inclusive, do governo Dilma em 2015, no final de 2015, para a gente tentar fazer algum tipo de comparação. A Dilma, no final de 2015, tinha 9% de ótimo e bom, 20% de regular e ruim e péssimo beirava os 70%. Tem grande diferença aí, Constantino? Tem grande diferença e tem a destruição total da economia, fora os escândalos de corrupção todos do governo petista e o cansaço, o desgaste de quarto mandato do PT, né? Vamos lembrar que Lula dizia, eu sou Dilma, Dilma sou eu, né? Então, muita gente assim identificou, inclusive, porque houve continuidade. Guido Mantega era ministro do Lula, né? A nova matriz macroeconômica veio do governo Lula. Agora eles vão tentar se afastar da Dilma, porque todo mundo lembra como a desgraça que foi. Veja, eu concordo com a Bruna. Eu não quero entrar na questão aqui se há ou não viés por questões de falcatrua ou por questões de metodologia dessas pesquisas, que podem estar ultrapassadas e ter algum vício de origem ali na amostragem, que costuma sempre dar um resultado mais favorável à esquerda e diminuindo a direita, né? Mas eu acho que não é para tapar o sol com a peneira. Nesse aspecto eu concordo. Não resta dúvida de que há um cansaço e de que há uma perda de apoio
presidente Bolsonaro, principalmente nas classes média, média alta, né? Não resta dúvida disso. E aí, o que se pode atribuir isso, né? Eu acho que a Bruna apontou alguns pontos importantes, né? Em primeiro lugar, o presidente e o bolsonarismo em geral entraram em muitas frentes de batalha simultâneas, né? E até do jogo, né? Eles são alvos também de muitos ataques, mas deveriam ter comprado algumas brigas mais prioritárias e deixado outras para depois, né? Então, isso dá um desgaste natural, é uma mentalidade binária, militar, típica de militar, de guerra, né? Nós contra eles, e implodiram muitas pontes dessa forma. É curioso, porque hoje a gente percebe também que muita gente se mostrou traidora. Quando a gente olha para Joyce Hasselman, Alexandre Frota, MBL e companhia, pessoas decentes só podem se sentir aliviadas dessa turma não estar mais apoiando a direita, né? Porque estão de mãos dadas com o PT. Então, tudo bem, isso aí tinha que eliminar alguns oportunistas do caminho. Mas muitas brigas foram compradas de forma desnecessária e muitas pontes implodidas, né? Qualquer crítica, como exatamente o que a Bruna disse, qualquer crítica, mesmo que construtiva, era encarada como um ataque de vida ou morte. A pessoa tinha que ser detonada, a reação tinha que ser veemente e por aí vai. Isso não é saudável e eu sempre fiz essa distinção, inclusive aqui. Eu falava, olha, para campanha é uma coisa, para governar uma nação é outra, tem que ter outra postura, né? Eu acho que o aspecto da economia também pesa, né? A economia está se recuperando rápido, mas ainda está em frangalhos por conta da pandemia. As pessoas sabem que as restrições, o lockdown, vieram dos governadores e prefeitos, mas não adianta, né? O sujeito está lá sentindo o impacto no bolso, ele atribui algum tipo de culpa ao governante, né? Ainda mais no nosso hiperpresidencialismo. Então também há um desgaste. E aí vem, claro, a campanha suja da mídia e de todo o mecanismo, de todo o sistema, né? O presidente Bolsonaro é comparado ao vírus chinês, na sua pior variante, né? Ele é o genocida, ele é o responsável por cada óbito. Isso é massacrado dia sim, dia também, todo dia na imprensa, pelos principais veículos de comunicação. Então é óbvio que isso vai surtir algum efeito. É óbvio que isso vai gerar algum tipo de desgaste perante os mais desavisados, desatentos. Os leigos que não consomem política no dia a dia estão lá no consultório do dentista, está ligado lá naquela emissora, porque é default, e o sujeito está vendo ali, né, a reportagem, entre aspas, que é uma peça de publicidade lulista, hoje em dia. E aí vem o ponto final, Paulo. Dá para acreditar na perda, portanto, de apoio, de aprovação do presidente Bolsonaro no desgaste do seu governo? Dá. Mas dá para acreditar que Lula é o grande favorito? As pessoas esqueceram que foram milhões e milhões de pessoas às ruas tirar essa quadrilha petista do poder? Isso é que está mais difícil de engolir. Muito bem, Constantino, eu estou fazendo, enquanto você está falando aqui, uma análise tentando enxergar justamente esse índice de ótimo e bom para a gente fazer um comparativo. O mesmo Datafolha de agosto de 2020 dava como 37% de aprovação de ótimo e bom ao presidente Jair Bolsonaro. Então, fazendo aí 11 meses em sequência, um ano depois, agora esse índice está em 24%. Ele foi caindo ao longo do tempo, se manteve em dezembro de 2020, caiu para 31% de ótimo e bom em janeiro deste ano, depois em março cai para 30%, em maio cai para 24% e nós estamos agora no mês de julho, ele se mantém em 24%, Serrão. Pois é, por isso o governo federal tem que ter uma estratégia muito inteligente para fazer a leitura dessas pesquisas que eram absolutamente previsíveis. Pesquisas não, enquetes, que ouvem 2.000 pessoas num país que tem 213 milhões de habitantes, mas a tese é que nós temos que aceitar que todas elas obedecem à ciência estatística e refletem a realidade. A questão agora não é nem se elas refletem ou não a realidade. Era previsível que Bolsonaro receberia esse ataque. Isso já estava no roteiro da oposição, desde que Lula foi ressuscitado pelo Supremo Tribunal Federal para ser candidato a presidente. Até o momento, eu aposto, ele é o candidato fake. Na hora H, o establishment vai dizer que ele não será o candidato e aí vão tentar emplacar a terceira via para concorrer. A conferir. É tempo de esperar para aguardar. Agora, qual deveria ser a postura correta, estratégica do governo Bolsonaro? É parar de ser pautado pelos ataques da oposição.
Até agora, o presidente Bolsonaro tem sido apenas reacionário às pancadas que ele leva. Ele está falhando em apresentar as virtudes do governo. Ele errou demais na condução da política de comunicação durante a pandemia. Ele defendeu teses polêmicas que depois não se sustentaram e até ele teve que voltar atrás em função dessas teses. Então, ele agora está exatamente pagando o preço da tática errada. Errou na tática, tem que repensar a estratégia, o como fazer. Então, o que o governo tem de fazer? Teria que mostrar tudo aquilo que está sendo feito de bom e que pode acontecer com boa perspectiva. Mas isso está acontecendo? Não está. E tem outro detalhe. Há uma queda, sim, efetiva. Todos nós que trabalhamos com rede social percebemos claramente o descontentamento da classe média e alta com o presidente Bolsonaro pelas promessas que ele fez na campanha e que até agora não foram efetivamente cumpridas. Ah, mas a culpa é da oposição, ah, mas a culpa é do ataque virulento que ele vem sofrendo, ah, mas a culpa é da crise do Covidão. O povo não quer saber do culpado. O povo é pragmático, quer saber do resultado final. Então, o governo tem que focar nas reformas, tem que exigir que elas aconteçam efetivamente e não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o presidente Bolsonaro sempre se envolvendo no que eu chamo de polêmicas políticas inúteis e aí dando margem para os ataques que ele recebe da oposição. É preciso, presidente, se quiser pensar em chance eleitoral real para 2022, rever toda essa política de comunicação. Ou então, o discurso esquerdista pode estar tramando a sua volta. Não pela esquerda absoluta, mas pelo estelionato do centro que está sendo desenhado, mas que até agora não se viabilizou. Muito bem, meu caro Serrão, e o mercado financeiro reagiu muito mal a essa proposta nova apresentada de reforma tributária. A gente pode falar disso se vocês quiserem também. Bruna Torlai pedindo a palavra. Na verdade, eu queria ressaltar isso que o Constantino falou, que é importantíssimo, sobre essa coisa de você, ao mesmo tempo, sublinhar a rejeição do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, publicar a popularidade, o quanto que o Lula tem na frente, né? Isso aí é uma piada. Então, na verdade, a gente percebe o enviesamento por parte de vários veículos de comunicação quando eles ficam colocando na manchete qual é o nível de desaprovação do Bolsonaro e o quanto o Lula está à frente nas pesquisas. Eu já tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que o Lula tenha esse percentual todo, comparando com as pesquisas de 2018. As pessoas esquecem que na hora do vamos ver, na hora da urna, o antipetismo ainda é um sentimento tão forte que pode fazer até aquelas pessoas que têm uma antipatia enorme pelo Bolsonaro e sabem de todos os erros que foram cometidos a votar contra o PT, seja qual for o adversário. Então ainda me custa crer que o Lula esteja assim tão na frente e acho que o Serrão está certo de apontar que o pessoal da terceira via esteja mexendo seus pauzinhos para não ficar tão para trás nas eleições do ano que vem.